E aí, tudo bem? Meu nome é Danilo Brustolini e estou organizando o primeiro Congresso Nacional Online de Parkour e Coach. E primeiro eu gostaria de te agradecer por estar fazendo parte desse projeto. E aí nesse vídeo hoje eu vou ensinar um pouquinho de como a gente vai fazer essa captura dos vídeos para poder ser postado online, para poder utilizar durante o Congresso. Primeiro explicando um pouquinho qual é o objetivo do Congresso. O primeiro congresso que eu estou fazendo aqui agora, a ideia é juntar especialistas como você para trazer esse conhecimento que você já tem, que já aplica e que pode agregar para outras pessoas, de uma forma que a gente consiga abranger o maior número de pessoas possível. Porque dificilmente alguém que, por exemplo, está lá na Coreia, alguém que está lá, mesmo que dentro do Brasil, vamos falar, alguém que está no sul e no norte, dificilmente as pessoas vão se encontrar e poder compartilhar essa informação um com o outro. Em alguns locais do Brasil, realmente é bem mais difícil ter um acesso, é bem mais difícil a gente conseguir deslocar ou até mesmo da informação de qualidade chegar. Então a ideia é que a gente possa compartilhar e que cada pessoa consiga desenvolver a prática no seu ambiente de uma forma segura, de uma forma profissional e que o parkour cresça cada vez mais, melhorando o negócio não só para você, mas para outras pessoas. Elevando o mercado como um todo, eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para todo mundo. Então, bora começar lá. Como é que está sendo o setup aqui? Para poder começar a fazer a gravação, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro é uma câmera, igual eu estou falando diretamente com uma câmera aqui agora. Se eu olhar aqui para a tela do meu computador, eu também estou fazendo uma captura de tela, e você deve estar me vendo pela tela do computador. Se observar aos lados na tela aqui do computador, vai estar a parte dos meus ícones do computador. Eu estou fazendo realmente uma captura de tudo que passa dentro da tela do meu computador. Já já eu volto a explicar isso aqui. Voltando aqui para a câmera, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando o áudio usando um celular. Então, se você observar que estou usando a entrada do microfone do celular. O celular é bom lembrar que ele tem que estar no silencioso e colocar em modo de voo. Porque assim você não vai receber nenhuma ligação que vai atrapalhar a sua gravação no meio ou qualquer coisa do tipo. Deixo ele aqui acima de um suporte para que eu consiga pegar meu som de uma forma que esteja próximo, não esteja muito longe e que a pessoa consiga me ouvir. Então, o fundamental nem é a filmagem, porque a imagem que vai estar passando aqui, às vezes a pessoa pode estar com um local mais escuro. Se você quiser fazer uma gravação de boa qualidade, use uma iluminação legal. Se você quiser falar só diretamente usando câmera, preocupe com o espaço que está à sua volta, com o fundo. Tome cuidado para não ter muito barulho, pessoas movimentando no local. Tudo bem? Agora, o principal aqui é que a gente consiga fazer uma transição. Então, eu vou usar uma parte, vou estar aqui falando com a câmera e ao mesmo tempo vai estar uma apresentação passando no computador. Então, voltando aqui para o computador, vocês estão vendo aqui, eu estou dentro de um programa de edição que chama OBS. Vou puxar minha câmerazinha aqui para o canto, ó, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor de como vai funcionar. Bora lá. Agora a gente está vendo aqui, é uma tela mais ou menos daquilo que eu estou vendo no computador. Vou entrar nas configurações aqui, esse programa aqui vai estar um link para vocês baixarem. Eu vou vir aqui nas configurações dele, então na parte de settings. E aí a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, ó, se você quiser mudar o idioma, para poder ficar mais fácil mexer no programa, é só vir aqui e na linguagem coloca lá português, inglês, francês, de acordo com sua preferência. Onde a gente vai modificar? Vem aqui na parte Output. Essa parte Output que vai ser importante porque eu quero qual vai ser o formato que vai ser transmitido o vídeo, que aí eu consigo editar todos da melhor forma possível e que não vai ter um vídeo diferente do outro. Então, vamos lá. Primeira coisa, aí vai ter que começar a transformar a tela do seu computador para um formato de 1280 para 720. Essa resolução ela ajuda com que mais pessoas tenham acesso a esse material. Se a gente colocar uma resolução muito alta ou colocar uma gravação com qualidade muito alta, provavelmente essa transmissão não vai ficar legal na hora de apresentar na plataforma e muitas pessoas não vão conseguir abrir ou vai ter um delay, vai ter alguma coisa que pode estar atrapalhando. Então, o principal aqui é que a gente consiga modificar de uma forma que seja mais acessível. Então, o formato que eu coloquei aqui, a gente pode usar embaixo, que é essa parte de recording, que é a gravação. Aqui está falando onde vai ser gravado,
Então o meu aqui está na página, na parte de home, que é a parte inicial do computador. Eu estou usando o Ubuntu. A qualidade da gravação. Eu estou usando aqui, que é a mesma do stream, e o formato é o FLV. Esse formato ele aqui é bem leve e mesmo se acontecer algum erro durante a sua gravação, ele vai gravar até aquele ponto onde você colocou ali. Do áudio, se você estiver usando algum sistema de áudio aqui, por exemplo, eu tenho esse microfone de lapela. No caso, eu vou usar o áudio do celular mesmo, mas se você quiser utilizar algum outro microfone que você acredita que vai ter uma boa qualidade, pode utilizar. E o vídeo aqui, eu não vou mexer muito, mas enquanto você estiver configurando, mantenha ele aqui em 1280 por 720. Então eu vou mostrar um pouquinho mais da interface do programa aqui. Bora lá. Primeiro na tela que você deve estar vendo, ó, ocupando bastante espaço da tela, a minha câmera. Eu vou colocar aqui bem no cantinho a webcam e vou arrastar para que fique só um pedacinho, assim você consiga ver mais da tela. Dentro da tela aqui, o que a gente vai ter? Bem no cantinho inferior aqui, ó, do lado esquerdo, aí vai ter a cena. Essa cena aqui é onde a gente vai configurar tudo aquilo que a gente vai estar capturando dentro desse modelo. Se não tiver nenhuma aqui, você clica no mais e cria uma. Dentro dos sources, aqui na lateral, são as fontes. O que são essas fontes? São as fontes que você está utilizando para poder capturar. Eu coloquei aqui no meu um mic, que é um microfone que está sendo capturado, um video capture, ou seja, que está capturando que pode ser tanto da webcam, quanto se você tiver alguma outra câmera ligada no computador, ele consegue fazer essa captura também, e o screen capture, que eu também configurei aqui para poder capturar tudo aquilo que eu estou vendo na minha tela. Se você observar aqui agora, eu vou puxar um pouquinho aqui para o canto, e você vai estar vendo que saiu da área da captura aqui assim, o que está sendo visto na minha tela. Eu posso voltar com isso aqui para dentro da captura da minha tela. Posso pegar a câmerazinha aqui no cantinho também, igual você está vendo lá, que fica repetindo várias vezes, porque está mostrando exatamente o que eu estou vendo na minha tela. E eu posso puxar aqui, ó, e fazer com que eu ocupe um espaço maior da tela. Posso colocar aqui no meio, por exemplo, para um início de vídeo, alguma coisa. O ideal é que no início de vídeo você esteja falando com a câmera. Assim você consegue se comunicar melhor com a pessoa. E quando você vá para a tela do computador, a sua tela do computador já esteja configurada de uma forma assim. Eu coloco aqui bem no cantinho superior, coloco no tamanho miniatura, assim a pessoa ele vai estar vendo isso aqui, exatamente do jeito que você está vendo aqui a tela, é como a pessoa vai estar vendo. E aí quando você abre o seu slide, igual eu abri aqui, uma apresentação, onde estão os palestrantes, eu quando estou olhando para minha tela, eu só consigo ver o meu slide do jeito que está aqui, os dois cantos pretos, a figura no meio e a escrita. A minha câmera está aparecendo aqui no cantinho. Então, quando eu estiver explicando, o ideal é eu posso vir aqui e estar falando diretamente com a câmera, enquanto o meu slide está aqui do meu lado. Eu não estou olhando para a tela do computador aqui agora. Nesse momento eu fico olhando para a câmera, para a lente, exatamente como se eu estivesse olhando para o olho da pessoa com quem eu estou falando. Voltando aqui agora, pegando aqui nessa tela, algumas outras dicas que eu vou falar, principalmente sobre a questão de gravação. Então, ó, sobre a gravação, tente fazer takes. Em vez de você começar gravando tudo direto, começar com uma gravação fazendo em pequenas partes. Você não precisa fazer um vídeo de 30 minutos de uma vez, ou um vídeo de uma hora e colocar tudo de uma vez. A ideia é que o seu vídeo vai ter cerca de 30 minutos. Então você pode fazer 3 gravações de 10 minutos ou fazer até algumas gravações menores e no final juntar. Por que fazer parcelado e não fazer direto? Porque se você acontecer algum erro durante sua gravação, durante um tempo muito longo, você pode ser que perca muita parte da sua gravação. Enquanto você começar a fazer uma gravação e tiver pedaços, ou seja, eu tenho 8 minutos, depois vou pegar mais 7 minutos, tem alguns trechos, eu posso estar trabalhando melhor, posso rever alguma coisa que eu falei. Então vai ser um trecho um pouquinho menor e que na hora da gravação final, justamente eu juntando, quando eu falo com a câmera do computador e juntando com a câmera que eu falo que está por fora, eu consigo ter muito melhor essa transição e às vezes a pessoa nem vai perceber que você não fez uma gravação contínua.
A ideia aqui é que toda vez que você vai fazer uma gravação, para que a gente sincronize todos os sistemas, eu estou gravando o áudio ao mesmo tempo em todos os aparelhos, tanto com a câmera aqui, com o aparelho de celular e com o notebook. Toda vez que eu vou iniciar alguma gravação, eu começo com uma palma. Por que dessa palma? Essa palma serve para poder sincronizar o áudio, ele vai dar um pico, e esse pico que faz com que eu consiga sincronizar todos os vídeos, os áudios, na mesma sintonia, eu consigo fazer com que o que está sendo gravado no áudio fique exatamente com aquilo que eu estou falando aqui com a câmera. Qualquer dúvida é só entrar em contato, pode ser pelo WhatsApp, pelo grupo ou pelo Facebook ou e-mail. Mande a dúvida, se tiver algum problema durante sua gravação, relate que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. A ideia é que não precisa preocupar em fazer aquela gravação excelente. Você não é, a maioria aqui não é youtuber, então não tem costume com uma câmera, não fica conversando e falando assim diretamente. A ideia é que você mantenha esse olhar para a câmera como se estivesse conversando com alguém na sua frente. Tente transmitir o seu conhecimento, dê o seu melhor. Passe aquilo que você verdadeiramente acredita. Não invente nada dentro de sua palestra. Sobre o conteúdo, eu acredito que cada um é um excelente profissional, por isso eu escolhi você para fazer parte. E você pode falar da melhor forma possível que você acredita que a pessoa vai pegar o seu conteúdo. Você pode colocar alguns exemplos. Enquanto você estiver fazendo a gravação aqui no computador, você pode pegar algum vídeo e clicar e colocar ele para rodar, para poder mostrar algum trecho, exemplificar alguma coisa. Voltando aqui para a câmera. Faça sempre essa transição. Esse jogo de uma câmera para outra é muito legal, porque quando você estiver gravando, a gente consegue colocar essa edição de uma forma mais dinâmica. E assim não fica muito monótono também se a pessoa ficar apenas em um aparelho o tempo todo, só que não fique agarrado muito tempo no mesmo slide, porque isso também vai tornar a apresentação um pouquinho menos dinâmica e que as pessoas não prendam a atenção. Para que você consiga ter um maior número de pessoas visualizando a sua palestra, tente manter ela de uma forma mais direta. Coloque o seu conteúdo que realmente vai agregar para outra pessoa, assim como você acredita que esse conteúdo agregou para você. E não se preocupe, apenas vai falando e faça esses takes pequenos. É isso aí.